Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, esteja com toda a sua família. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, quarta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, dia 23 de julho. E assim é com muita alegria que convido você, convido a sua família, para assim partilharmos a palavra de Deus, tirada do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes caíram em terra boa e produzia a base de 100, de 70 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvido, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, apesar de todos os obstáculos, o semeador realiza seu trabalho confiando na colheita que vai ter. Jesus também, apesar de todas as reações, de todos os obstáculos, de todas as incompreensões, sua missão chegaram ao fim e será bem sucedida. Então, se o reino já está aqui, porque existe fracassos e conflitos. Jesus trouxe as sementes do reino e elas se espalharam para o mundo. Mas, assim como Jesus encontrou resistência no meio do seu povo, do mesmo modo, pessoas e estruturas continuam impedindo a justiça do reino de se estabelecer entre os homens. Sem dúvida, amados irmãos, queridas irmãs, haverá uma colheita, mas à custa de outras perdas, ou seja, à custa de muitas perdas. Isto é, muitos procurarão assim sufocar as sementes do reino antes que chegue a vitória final. Querer renegar e fugir dessa dificuldade para a implantação do reino e não compreende o seu mistério. Então, disposto a se tornar servidores do reino, os discípulos não deveria pensar que só encontraria sucesso pela frente. Então era preciso ser realista e de antemão dar-se conta da dinâmica do reino. O sucesso sem dúvida virá, porém em meio a perdas e fracasso. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, perceba que o processo de semeadura serviu para ilustrar este aspecto do reino. Então, o semeador, segundo o costume da época, lançava a semente ao Deus dará. Umas caíam à beira do caminho, outras em terrenos pedregosos, outras no meio de espinho. Então, a condição precária do terreno impedia que a semente desse fruto. Talvez chegasse a germinar, até tentar crescer. Sua sorte, porém, era murchar e morrer. Só uma pequena porção de semente cai em terreno fértil e chegava a frutificar. Mesmo assim, a colheita variava na base de 100, 60 e 30 por 1. Nem por isso o semeador deixou de semear. Embora, caros irmãos, queridas irmãs, soubesse que boa parte da semente haveria de se perder, mas valia a pena continuar semeando. O discípulo do reino, como o semeador, não pode deixar de semear a semente da palavra de Deus, mesmo sabendo que seu trabalho não frutificará 100%.
Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, hoje também Jesus senta-se à margem do mar da nossa vida. Jesus nos ensina a semear a sua palavra em todo lugar, de todas as maneiras, em quaisquer situações. Somos nós, meus amados irmãos e irmãs, semeadores dos tempos atuais e como semeadores do Evangelho, nós somos convidados a sair do nosso comodismo para semear o amor de Deus que se manifesta através da relação da sua palavra e dos seus ensinamentos. Portanto, a primeira lição que aprendemos é a que não devemos escolher o terreno ou parar de fazer o plantio, mas aproveitar todas as oportunidades, mesmo que a terra seja aparentemente árida, cheia de pedra, cheia de espinho. Nós semeamos o amor de Deus. Semeamos os ensinamentos de Jesus quando testemunhamos com a nossa vida as grandes e pequenas transformações, os pequenos e grandes milagres que aconteceram em nós por força de sua palavra. Caros irmãos, queridas irmãs, Jesus nos adverte que nem sempre a semente do nosso testemunho irá germinar, irá florescer ou dar fruto. Por isso, não podemos desistir quando encontramos gente de coração duro, de coração fechado, incrédulo, pessoas questionadoras, desconfiadas e sem esperança. Somos convocados e convocadas a semear com alegria a palavra de Deus em todos os terrenos. Não podemos nos limitar àqueles terrenos em que achamos ser terreno bom, pois o semeador saiu para em todos os terrenos e a semear prosperou naquele terreno que for o melhor. Então veja que saímos, a qualquer instante, a qualquer momento, a semear a semente da palavra. E a semente só vai prosperar naquele terreno fértil. Não queiramos, pois, escolher o terreno. A nossa parte é semear. E o Senhor fará a sua obra acontecer dentro dos corações. Outra grande lição, meus irmãos, queridas irmãs, que aprendemos é de que precisamos ter em mãos a semente para podermos semear. Sair para semear sem levar a semente, é claro que não dá. Portanto, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, o próprio Jesus, que veio a nós para nos formar e nos conduzir à palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então devemos buscar nos abastecer dessa semente contida na Sagrada Escritura para podermos e semearmos. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, ela faz parte da nossa vida, é preciso estar em nossas mãos e em nosso coração. A palavra de Deus precisa estar nas nossas mãos e no nosso coração. A semeadura acontece ao longo da nossa existência, por onde passamos, aonde vivemos, com quem convivemos. Para isso, precisamos ter segurança no que falamos e no que pregamos. Amados irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus é a verdade e ninguém pode nos demitir quando nós estamos firmados e firmadas nos seus oráculos. A palavra de Deus deve ser o nosso sustentáculo. Meus irmãos, queridas irmãs, você se considera um semeador da palavra de Deus? Você tem escolhido terreno para lançar a semente? Você tem intimidade profunda com a palavra de Deus? Ela se expressa em suas atitudes, em seu testemunho? Você desanima quando não consegue convencer as pessoas ao falar da palavra de Deus? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para nos darmos ouvidos doces, que nos coloquem em comunhão com Jesus, de modo que possamos deixarmos instruir e nos transformar por Ele. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, eu desejo a você e a sua família uma santa e abençoada quarta-feira. Que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ficamos todos na paz de Cristo.